Mais uma vez, graça e paz, queridos irmãos. Podeis tomar os vossos assentos. Vou meditar com os irmãos nesta noite. Carta de Paulo aos Efésios, do capítulo de número 5. Versículos são de número 15, 16 e 17. 15 e 16. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículos são de número 15 e 16. Na versão mais usada na igreja, o texto diz: portanto, vede prudentemente como andares, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu gosto de ler esse texto na versão, a NVI, a Nova Versão Internacional, nos dá uma ideia melhor que Paulo nos traz como ensinamento em cima desse texto, que diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Queridos irmãos, eu tenho, desde o ano passado, me preocupado em entender a vontade do Senhor para a minha vida. Tenho buscado a cada dia, a cada momento, aquilo que eu medito da palavra de Deus, entender qual é o tempo que eu estou vivendo e o que o Senhor quer fazer em mim, por mim. E isso tem levado a algumas meditações e reflexões. Talvez não seja a palavra que você veio aqui querendo ouvir de Deus. Talvez você entrou aqui com o coração turbado, com tanta tribulação. O dia para você não foi, de repente, um dia fácil. O ano tem começado, não tem sido um começo fácil de ano. Mas eu tenho certeza que o Deus que cuida da igreja, cuida de você, querido irmão. A Bíblia fala que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor os livra de todas. Independente do que você está passando, eu quero dizer para você e lembrar você que Deus tem cuidado de você e que você entregou a sua vida ao Senhor, e é Deus que conduz a sua vida. E nesse conduzir a nossa vida, tem momento que Deus vai nos levar a pastos verdejantes, as águas tranquilas. Mas há momentos que o Senhor, nesse caminhar conosco e guiar as nossas vidas, como bom pastor, vai nos levar pelo vale da sombra da morte. Mas em tudo, certamente, a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Então você tenha certeza no teu coração que Deus cuida de você, que Deus contempla você e que Deus sabe o que você está passando, e que há um tempo para você passar por isso, mas Deus vai mudar a sua sorte. Mas eu quero voltar a esse texto e meditar com os irmãos sobre a maneira que vivemos. Eu tinha preparado até algo para falarmos sobre crescimento, que é o tema desse ano da Mifade, né, falando sobre crescimento. E eu fiz uma meditação e nós iríamos falar sobre isso. Mas essa meditação desta noite tem falado no meu coração há muito tempo. No começo do culto, o Ricardo
na sua oportunidade, ele falou que Deus estava nos dando uma oportunidade. E aí Deus falou: é isso que eu quero que você fale. E aí o pastor falou aqui sobre velório. E na minha meditação sobre esse texto, também passa sobre esse caminho. E aí Deus falou: você vai falar sobre isso. Outra hora você fala sobre crescimento, mas hoje você vai falar sobre como nós estamos vivendo, a vida que estamos vivendo. Eu não sei se você já parou para pensar, parece meio coisa de filósofo. O porquê da vida, o porquê nasci, o porquê estou vivo. Schopenhauer é um dos filósofos que mais pensava sobre esta questão do viver, sobre o porquê nós estamos sobre a face da terra. E às vezes nós vamos vivendo a vida ao nosso bel prazer, e vivendo a vida conforme ela chega para nós, e a gente vai vivendo, e a gente vai fazendo as coisas sem meditarmos sobre aquilo que fazemos e como andamos, se naquilo que fazemos honramos ou não ao Senhor. E a Bíblia fala que tudo que nós fazemos tem que ser para a glória e louvor do nome dele. Paulo ensina isso aos coríntios: quer comais, ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E nós muitas vezes vamos vivendo a vida e sem ter essa perspectiva daquilo que nós estamos fazendo, de glorificarmos o nome dele. E achamos e dividimos a nossa vida, como muitos fazem, entre vida espiritual e vida cotidiana. Isso parece até coisa de espírita, duas vidas. Ninguém tem duas vidas, o cristão não tem duas vidas. O cristão tem uma vida e uma só para Cristo. E Paulo declarou que o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é ganho. Então tudo para mim é Cristo, e o que eu vivo é para Cristo, e para a glória do seu nome eu vivo e faço. Seja o meu trabalho, seja lá em casa, aonde eu vou, eu tenho que glorificar o nome do Senhor. E por isso ele falando com os irmãos da igreja de Éfeso, ele fala: olha, vede como andais, como prudentemente andais, não como necios, mas andem como sábios, remindo o tempo, ou aproveitando ao máximo cada oportunidade que apresenta-se a você. Eu vou correr isso aqui porque nós temos ainda a parte da celebração da ceia. Temos alguns tópicos a serem abordados, mas eu vou já meio que para a conclusão aqui, para nós ganharmos tempo. Queridos irmãos, vocês já se depararam com uma pessoa, ou de repente ouviu um depoimento, seja na televisão, ou seja na internet, de alguém que passou por um momento em que ficou entre a vida e a morte? Não sei se vocês já prestaram atenção nos depoimentos dessas pessoas, ou que sofreram um acidente, ou que passaram por uma enfermidade e ficaram entre a vida e a morte. Quando essas pessoas elas tornam para a vida, se eu puder me expressar dessa forma, essas pessoas falam assim: eu agora vou viver a vida com toda intensidade, eu agora vou aproveitar o máximo da vida, porque eu vi que a vida é muito curta, que a vida passa muito rápido, que a vida a gente menos espera se esvai de nós, e a Bíblia já fala isso há muito tempo. A Bíblia fala que a vida é um ponto ligeiro. Sabe aquelas historinhas que a gente conta para as crianças rapidamente, em 3 minutinhos? É assim a vida. A Bíblia fala que a nossa vida é como uma erva lá no campo, que um dia aparece, depois o sol vem, seca ela e já some e não se vê mais nem no seu lugar. Tiago, falando sobre essa brevidade da vida, ele fala que a vida é como um vapor, que aparece por um momento e logo já não conhecemos mais o seu lugar. A vida é muito breve, passa muito rápido. Embora nós comemoramos um centenário, não foi um centenário como o pastor
Eu ainda estou com aquela ideia do Jackson. Mas nós comemoramos aí, já tem uma longa estrada caminhada, nosso pastor, como alguns de nós aqui temos já um caminhar, já há algum tempo. Mas por mais que já temos um espaço de tempo na terra, a vida é muito pouco, passa muito rápido. Você já pensou isso e eu já pensei isso. Eu já me peguei a lembrar, meu Deus, parece que foi ontem que eu tinha 18 anos. Na verdade foi antes de ontem, né? Mas tudo bem, né? Mas na minha mente é ontem. Você vai pensando, você vai vendo, a vida vai passando, você vai envelhecendo. As mulheres têm uma preocupação muito maior quando chegam no espelho. E aí começam a ver algumas coisas que já não eram mais como eram, e isso vai perturbando a vida das mulheres. E a gente vai percebendo que a vida está passando, que a vida vai indo. Agora, de que maneira nós temos vivido essa vida? De que maneira nós temos colocado a nossa vida diante do Senhor? Essas pessoas, como eu falei, trazem os seus depoimentos falando: eu vou viver intensamente a vida agora, daqui para frente. Então eu queria lembrar para você que hoje Deus te deu a oportunidade, vou lembrar do que o Ricardo falou, Deus te deu a oportunidade de estar aqui, para Ele te lembrar que você tem uma oportunidade de viver intensamente para Ele, para a glória do nome dEle, para fazer o querer dEle, querido irmão. Porque a vida que nós temos não é nossa. A vida não é nossa, embora você tenha de Deus o livre-arbítrio para fazer o que você quiser fazer na tua vida, e eu tenho o livre-arbítrio de fazer o que eu quiser com a minha vida. Mas uma coisa é certa: um dia todos nós chegaremos diante do tribunal de Cristo e daremos conta daquilo que nós fizemos por meio do nosso corpo em vida, querido irmão. Um dia, diante de Cristo, todo joelho vai se dobrar e todos terão que dar conta da sua vida a Deus e dizer para Deus: ó Deus, aqui está a minha vida, e eu caminhei como o Senhor quis, e eu fiz o que eu poderia fazer, eu esforcei a minha vida para servir ao Senhor e agradar ao Senhor. Eu espero que esse seja o meu testemunho diante do Senhor, e que esse seja o teu testemunho diante do Senhor, e que não seja somente um testemunho, mas que isso seja uma verdade mais íntima no teu coração diante de Deus. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade que o Senhor nos dá, querido. E aí eu queria chamar a atenção de vocês sobre algumas coisas que nós deixamos de fazer, e nós lemos aqui no livro de Colossenses, de coisas que parece que é da vida e não é, é para Deus que nós fazemos. E a Bíblia lá nos chama a atenção, lá falando: olha, vós, marido, amem as vossas esposas, as vossas mulheres. E parece que esta questão tem a ver com a vida e não com a vida espiritual, como alguns separam. Tem muita gente que até hoje, no dia de hoje, está chorando, está agora num velório, um esposo velando a sua esposa, e se remoendo lá dentro, e falando para si: por que eu não disse que eu o amava? Por que eu não aproveitei a oportunidade que Deus me deu de estar ao lado dela e dizer que eu a amava, que eu tinha um prazer enorme de viver a vida ao lado dela? Tem neste momento mulheres que estão velando seus esposos, que estão lá agora chorando e dizendo: porque eu não aproveitei
veio aqui nesta noite, o Senhor dizer para você e lembrar você: hoje é o dia que o Senhor fez e te deu a oportunidade de você estar ao lado ainda da tua família, para dizer para ela quanto você a ama e viver de maneira que possa demonstrar isso. Nós perdemos muito tempo aí entre famílias brigamos, entre esposo e esposa brigamos. Vamos lá e ficamos lá fora da comunhão um com o outro, perdendo tempo. Irmãos que brigam, rompem os relacionamentos. Querido, nesta noite é uma noite que o Senhor deu a oportunidade de perdoarmos e de pedirmos perdão. Um dia eu ouvi um testemunho de uma igreja lá nos Estados Unidos, e o irmão foi pregar lá num culto que era chamado culto de avivamento, para pentecostais, sabe aqueles cultos que alguns aí chamam de reteté, sabe essas coisas? E o irmão naquela noite falou: eu vou pregar sobre avivamento aqui. E começou a pregar sobre família, que família precisava viver em união, que esposo e esposa precisavam olhar nos olhos e se perdoarem, pais precisavam ir aos filhos e pedir perdão, que os filhos precisavam ir aos pais e pedir perdão. Sabe o que Deus fez? Deus derramou uma graça tremenda naquela igreja, e aquela igreja viveu uma maior explosão de avivamento da sua vida, porque não existe avivamento onde há rompimento de relacionamentos. Não há avivamento quando as pessoas não estão em comunhão, quando a família não está bem. Não tem como Deus agir, porque a igreja é composta de famílias. E nesta noite Deus trouxe você aqui. Não sei quem é você, mas Deus trouxe você aqui para restaurar a tua família, para entrar dentro do teu lar e fazer uma obra no teu lar, querido irmão, querida irmã. Aproveite a oportunidade que o Senhor te dá. Você não sabe quanto tempo mais de vida você terá. Dias atrás, meses atrás, a minha esposa pegou no meu pé que eu necessitava, que eu precisava ir fazer um check-up. E o homem não gosta de ir ao médico. Normalmente, não. A mulher se cuida bem e o homem só vai nas últimas, salvo alguma exceção. Talvez haja aqui alguém. Eu não tenho comunhão nenhuma com o médico. Ele lá e eu cá. E ela pegou no meu pé: vai, você precisa fazer, faz tempo que você não faz um exame de sangue nem nada, você precisa ver como está a sua saúde. E aí, claro que ela falava mais porque eu todo fofinho, né? Ela queria ver mais os níveis de colesterol. Estou bem, bala, tranquilo. Mas um desses exames que eu fiz, chamado exame de sangue oculto, deu positivo. Aí o médico chegou para mim, quando eu levei os resultados para ele, e falou: olha, você vai precisar fazer uma colonoscopia. Aí eu falei: nem pau. Refaz o exame, doutor. Refaz o exame de colonoscopia, não. De certa forma, aquela coisa de homem, de preconceito, mas é um exame que até seja para homem ou para mulher, é extremamente constrangedor. E aí ele não tem jeito, você vai fazer. Não teve como brigar com o médico, eu levei o exame para casa e falei com a minha esposa. Ele passou, mas não vou fazer. Ele falou: não, você vai fazer. Ela foi e marcou. Tive que ir lá fazer. Quando eu peguei o resultado da colonoscopia, eu li um
nomezinho lá que eu não gostei do nome. Não gostei. Tinha dado lá adenoma. Pólipo, não sei o que, adenoma. Eu falei, não gostei. Esse nome não gostei. Mas nem tinha noção. Poderia ser. Levei ao médico. E aí o médico ficou lá escrevendo. Escrevendo e não falava lá comigo, só escrevendo. Aí por fim ele veio e fala comigo. É o seguinte. Esse exame que você fez, a colonoscopia, eles fizeram uma biópsia e constataram um câncer no seu intestino. Deu um choque. Quem estava aqui, a igreja, orando pela luz para Deus a curar de um câncer no intestino, e Deus fez isso. De repente eu tenho um diagnóstico de um câncer no meu intestino. Só que ele pegou e falou, só que lá na colonoscopia, quando você fez, já foi arrancado esse câncer de você. Se você não tivesse feito esse exame, mais ou menos uns 5 anos, isso ia estourar. E você ia ter uma surpresa extremamente desagradável. Eu saí daquele consultório agradecendo a Deus por ter colocado a minha baixinha do meu lado e ter usado a vida dela, porque às vezes a gente difere milagres quando nós oramos e milagres quando vem por meio da medicina. Tudo vem de Deus. Os médicos são de Deus. Há coisas que Deus opera por meio da oração e você não precisa de nada. Mas a coisa que você vai, Deus vai operar por meio dos médicos. Aí eu saí de lá falando, Deus, obrigado pela oportunidade de ter saúde e de poder ainda honrar o teu nome, Senhor. Eu quero viver, Pai, intensamente a vida que o Senhor tem para mim. E o que o Senhor quer fazer por meio do ministério que o Senhor tem confiado a mim. Se o Senhor tem me confiado no ministério da palavra, eu quero ensinar o teu povo, Senhor. Eu quero honrar o Senhor porque ainda tenho saúde. Porque nós muitas vezes vamos vivendo a vida e vai vivendo e vai deixando a vida passar. E aí nós vamos chegar como lá o escritor de Eclesiastes, lá no final da vida, e já não tenho mais contentamento na vida. Já não tenho mais saúde. Já não tenho mais ânimo para fazer aquilo que o meu corpo quer fazer, e já não posso mais fazer, já não tenho mais como ir evangelizar, já não tenho mais como ir orar para alguém, já não tenho mais como ir abençoar a vida de alguém, mas Deus te trouxe aqui, querido irmão, para dizer que Ele te dá a oportunidade de você ser uma bênção nas mãos dEle, que Ele tem te dado vida, não para você viver da maneira que você quer, mas para viver por meio daquele que te chamou e para honrar o nome dEle. Esta é a oportunidade que Deus te deu e me deu. Não jogue fora, Deus. Não jogue fora. A vida passa rápido demais. Se você quiser constatar isso e ter certeza disso, visite amanhã um cemitério e veja lá nas lápides quantos jovens já desceram à sepultura. Não brinque com a vida. Aproveite a oportunidade que o Senhor te deu, porque por mais difícil que a vida seja para você, como eu disse no princípio, você tem um Deus que cuida de você. Você tem um Deus que orienta você. Você tem um Deus que conforta e consola o teu coração. Por isso eu quero pedir a você, faça tudo o que vier às tuas mãos, com toda a tua força, com todo o teu ânimo,
sirva ao Senhor. Ame. Não perca a oportunidade de hoje você dizer para sua família, para sua esposa, para os seus filhos, para o seu esposo: eu te amo, eu te amo. Por mais dificuldades que passamos, por mais tormentas que passamos, eu te amo. Foi Deus quem me deu você, e eu quero viver os restos dos meus dias junto com você, honrando ao Criador que nos uniu. E eu queria orar com vocês nesta noite, para que Deus possa nos abrir os olhos, para que nós não deixemos passar de nós as oportunidades que temos. Eu queria que vocês se colocassem de pé nesta noite. E tem coisa que a gente não pode nem esperar o mundo acabar. Eu queria que você fosse hoje ao seu esposo, à sua esposa, aos seus filhos, pudesse declarar o seu amor por ele, por eles. Faça isso nesse momento. Vá ao seu esposo, vá à sua esposa, vá aos seus filhos e declare o quanto você ama. Porque Deus tem bênção, tem promessa para a família neste lugar. Deus tem alcançado algumas famílias, amém? Pode ir, não tenha vergonha não. Quer dar um selinho, pode dar um selinho, tem como. Não tanto, tá? Só rapidinho. Estão em lua de mel ainda. Aproveite a oportunidade que Deus te dá com a sua família. Brinque, ame, conte história, ouça. Nós não sabemos quanto tempo mais nós teremos. Eu não sei se sairmos daqui e se chegarmos com vida. Por isso que eu fiz aqui hoje, aqui nesse momento. Porque esse é o tempo que o Senhor tem para as nossas vidas. Aí amanhã, você com sua família, preserve isso. Aproveite essa oportunidade. Eu sei que muitas vezes o relacionamento familiar às vezes não é fácil. Sabe? Fala sério mesmo. Nós homens, pior sem ela, não é verdade? Mas às vezes rompam a nossa paciência. Mas como elas são bênçãos nas nossas vidas. Vocês não têm ideia de como eu fiquei irritado com a minha esposa quando ela me fez fazer um check-up e marcou a próxima. Vocês não têm noção. Se o cachorro passasse no carro. Como Deus é bom. Por isso eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, louvo a Deus pela vida dos meus filhos, e eu louvo a Deus pela vida desta igreja, porque também sei, se o Senhor me deu esse livramento, foi porque também é uma igreja que ora por nós, que apresenta as nossas vidas. Então por isso eu também sou grato à igreja a qual pertenço, a minha parte. Os irmãos possam viver debaixo da graça do Senhor.
que este seja um ano para você viver junto com a sua família as bênçãos que o Senhor tem para você. Amém? Vamos orar. Deus nosso Pai, eu quero te louvar, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado aqui nesta noite, por cada família, Senhor, que aqui está presente. Senhor, eu te louvo pela oportunidade de estar juntamente com eles aqui nesta noite, Pai, pela saúde que o Senhor tem nos dado. E ainda que não tivéssemos toda ela, Senhor, todavia nós glorificaríamos o Teu nome também, porque o Senhor é misericordioso e bom demais. Pai, aqui está vidas e aqui tem famílias, Senhor, que o Senhor sabe de que maneira entraram aqui e que precisam da Tua paz, e que precisam de uma restauração, e que precisam viver a bênção do Senhor na família. Deus, nesta noite, marca as famílias deste lugar com Tua graça e unção. Pai querido, que elas sejam, Senhor, abençoadas e que vivam, Senhor, todo o Teu projeto para este ano de 2015, Pai. Deus, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, Senhor, para enxergarmos as oportunidades que o Senhor tem colocado diante dos nossos olhos e que muitas vezes não enxergamos. Pai, nós não queremos perder as oportunidades, Senhor, mas queremos viver esta vida de maneira que o Teu nome possa ser glorificado por meio de nós. Nesta noite, Senhor, derrama a Tua graça sobre nós e que, segundo o Teu propósito, possamos viver para a glória do Teu nome. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor e Deus.